O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e a ex-senadora Marina Silva lançaram as diretrizes do programa de governo da aliança PSB-Rede. Vamos voltar a São Paulo com a Renata Lopretti. Campos e Marina, Renata, se uniram em outubro do ano passado. Já deu tempo para os dois afinarem o discurso da campanha? Campos e Marina estão bem afinados nas críticas ao governo petista, Mariana, do qual os dois fizeram parte como ministros na fase Lula. Já na fase Dilma, segundo Campos, o governo está fora dos trilhos. A afinação é mais complicada quando se trata de definir os candidatos da aliança PSB-Rede nos estados, como mostra o repórter especial Gerson Camarote. No início da manhã, o presidente do PPS defendeu a aliança das candidaturas de Eduardo Campos, do PSB, e do governador tucano Geraldo Alckmin, em São Paulo. O PPS tem uma definição em São Paulo no apoio a Geraldo Alckmin. Ser parte, e já é, porque o PSB faz parte do governo de Geraldo Alckmin, fazer parte de um bloco de forças com chances de manter a hegemonia em São Paulo, ser vitorioso em São Paulo, ajuda qualquer candidato a presidente da República. Mas logo depois, os próprios integrantes do PSB reconheciam os obstáculos dessa aliança. Vamos fazer um bem bolado aí. Será que vai dar para a Rede também apoiar o Alckmin? Se Eduardo Campos não conseguir, é porque ninguém consegue. Quando chegou à sede do PPS, o governador pernambucano desconversou sobre o tema. E a discussão sobre os estados será numa outra etapa. Eduardo Campos e Marina Silva entregaram a Roberto Freire as diretrizes para o programa de governo da chapa PSB-Rede. Na saída, Marina defendeu a candidatura própria ao governo de São Paulo. A posição da Rede é que temos que ter candidatura em São Paulo. Essa discussão vai ser feita com tranquilidade no âmbito da coligação e vamos chegar ao encaminhamento no momento oportuno. Ao ser questionada se seria vice na chapa, Marina afirmou de forma categórica que Campos será o candidato à presidência. Vice quem decide é o candidato. O candidato é ele, claro. Você tem dúvida? Os dois seguiram para a Câmara dos Deputados. O elevador ficou lotado. Com as diretrizes na mão. No auditório cheio, o lançamento das diretrizes transformou-se em palanque para ataques à gestão petista. Num duro discurso, Campos disse que o governo Dilma saiu dos trilhos. Ele também criticou o uso da reforma ministerial para ampliar o palanque eletrônico de Dilma. Sei que nós não podemos botar cabresto na democracia, querer enquadrar o debate político através das formas, distribuindo cargos ou pensando que todos se põem de joelho diante do poder do dia. Não! Ao final, Marina e Campos receberam militantes numa sala reservada que transformou-se numa sauna. Antes de deixar a Câmara, Campos explicou o tom veemente do discurso. É para fazer o debate, qual é o problema? Um debate respeitoso. E deixou o local descontraído. Camarote, você que sobreviveu à sauna, me diga, como é que o governo e o PT avaliaram o tom de Eduardo Campos nesse evento de hoje? Olha, Renata, com surpresa, com muita surpresa. A expectativa até então, inclusive do grupo mais próximo do ex-presidente Lula, é que o governador Eduardo Campos fizesse um discurso como ele estava fazendo até então, com um tom moderado, às vezes críticos, mas nada tão contundente como foi hoje. A avaliação que se faz também no Palácio do Planalto é que foi um discurso de rompimento, de candidatura não só de adversário, mas sim de oposição. Houve sim surpresa com a contundência, como ele atacou o governo, a questão da condução da economia, vários pontos do Eduardo no discurso feito hoje na Câmara dos Deputados. Outra coisa que chama a atenção, agora dessa vez do próprio PSB e da Rede, é essa indefinição, Renata, em relação a São Paulo. De fato, a gente viu esse impasse, ele existe, a posição de setores do PSB e a posição da Rede, principalmente da Marina Silva, e Eduardo Campos, pelo que eu percebi, ele quer aguardar, esticar um pouco mais isso daí para esperar, porque é um dilema. Ele, de fato, hoje não tem um candidato competitivo em São Paulo. Mas a avaliação que se faz do núcleo mais próximo de Eduardo Campos é que seria negativo ir para um palanque em primeiro turno de uma candidatura que já representa um longo período de
administração em São Paulo, Renata, quando o discurso do PSB Rede seria um discurso de renovação. Obrigada, Camarote. Agora a gente volta a falar com o Merval no Rio. Merval, o Camarote estava falando aí da surpresa do governo do PT com o tom oposicionista do discurso do Eduardo Campos. Mas poderia ser de outra forma? Olha, provavelmente eles estavam esperando que o Eduardo Campos ficasse na posição que a Marina Silva ficou em 2010, que em nenhum momento assumiu uma candidatura de oposição. Foi uma candidatura própria, ela defendeu suas teses e tal, mas evitou o tempo todo o combate direto à então candidata Dilma Rousseff. E ela tinha razões para ir diretamente contra a Dilma, porque ela saiu do governo muito por causa da ação da Dilma, mas ela não fez isso. Então, dessa vez, tudo indica que o tom da oposição vai ser diferente, tanto do Eduardo Campos quanto da própria Marina, que já sofreu muito nas mãos do PT quando quis criar a rede e parece não estar mais com esse tipo de dificuldade de fazer oposição ao governo da Dilma. Agora, a fala do Eduardo Campos marca também a campanha que ele vai fazer na disputa da presidência e, sobretudo, o compromisso que ele tem com o Aécio Neves de um apoiar o outro, quem for para o segundo turno. Com esse tom de oposição, ele deixa claro que num segundo turno, eventualmente com o Aécio vencedor, ele estará do lado do Aécio. E isso é uma novidade na campanha de eleição presidencial no Brasil. O PSDB ou o PSB, as oposições unidas num segundo turno. Obrigada, Merval. As dificuldades de ajuste interno no consórcio PSB-Rede, elas dizem respeito à realidade de cada disputa regional, mas elas têm seguido um padrão mais ou menos geral, que é o seguinte: o PSB, já inserido no quadro partidário brasileiro, ele é governo em várias praças, liderando ou em composição. Portanto, ele tende a defender mais os acordos, a eventualmente abrir mão da cabeça de chapa em troca de outros benefícios, de outros apoios. A rede ainda nem existe formalmente, ela precisa se colocar na praça. Ela é a novidade. Então, ela tende a fincar mais pé no lançamento de candidaturas próprias. Há exceções a essa regra, é verdade. No Acre, por exemplo, base eleitoral da ex-senadora Marina, ela já manifestou uma posição favorável ao apoio do grupo petista que está no poder lá há quase tanto tempo quanto os tucanos em São Paulo, do governador Jorge Viana. Agora, essa frase da Marina hoje, dizendo quem é o candidato, alguém tem dúvida, que a gente mostrou aí na matéria do Camarote, dissipou de vez a dúvida, se é que alguém ainda tinha, sobre quem é o candidato dessa aliança. E deu todas as indicações também de que ela está, sim, disposta a ser vice. Mariana. Obrigada, Renata.